dos temas que a gente tratou aqui foram os vídeos de uma agressão, de um conflito, de uma confusão entre um condutor, entre um motorista e um agente da Transalvador. Tá aí, ó, a imagem circulou nas redes sociais, a imagem foi mostrada aqui, tudo começa numa discussão, depois se transforma num conflito físico. Gabriel Nascimento, Murilo, tá com essa notícia e ele tem a versão de um dos envolvidos, não é isso, Gabriel Nascimento? Boa tarde. Isso mesmo, Pablo. Muito boa tarde para você, a Murilo e a todos da cidade Aratu. Estamos aqui no local onde tudo aconteceu. Cruzamento da Lucaia, um dos mais movimentados da capital baiana e que nos últimos tempos tem sido palco também de uma obra de grandes proporções, o trecho 2 do BRT, que transformou toda essa região aqui em uma espécie de canteiro, né? Em todo horário, em todo momento, há muitos operários, né, trabalhando, fazendo transporte de materiais. Esse caso que vocês viram as imagens aconteceu na última segunda-feira, entre 5 e meia da tarde, 6 horas, portanto, um horário de pico. O vídeo, melhor dizendo, correu às redes sociais e dividiu opiniões. De um lado, as pessoas que apoiam esse pedestre, né, acreditam que nessa região aqui da cidade o pedestre foi esquecido, está sujeito a acidentes, porque a faixa não é bem sinalizada, porque não existe uma sinaleira que deveria ter sido instalada, na opinião de muitos aqui, no acesso da Vasco da Gama para a Avenida Garibaldi, e do outro lado, aquelas pessoas que repudiam a atitude desse pedestre, né, acreditam que a violência não justifica. Eu estou aqui do lado dele, ele se chama Pedro, vai conversar aqui com a nossa equipe da cidade de Aratu, relembrar um pouco o que aconteceu, né, Pedro? E fazer com que a gente entenda de alguma forma esse seu relato, né? A forma com que você reagiu diante desse caso aqui. Bem-vindo à cidade de Aratu. Boa tarde. Na segunda-feira eu vou retornando do trabalho, como sempre faço, e sentindo essa energia caótica aqui desse local, feita por essa obra, que talvez seja necessária, mas que da forma que está sendo feita, ela pode ter toda a finalidade, menos atender a sua própria população e as pessoas que sejam de carro ou estejam como pedestre, como eu, elas possam ir e vir em segurança. Eu acho que hoje já tem um quadro até pior. A própria sinaleira ali tem uma barreira nela, não é? A faixa. No caso que ocorreu, onde tem a rede, essa rede ela continuava até embaixo. Então não teria como eu continuar praticamente no meio da rua, certo? Para seguir eu teria que ir pelo meio da rua entre os carros, correndo perigo. Foi isso que ocorreu. E aí, naquele momento, você relatou nas redes sociais, né, um pouco depois daquela situação que viralizou aí nas redes sociais, que você tentou atravessar e se deparou com essa parte cercada. E aí, o que foi que aconteceu? E a partir de que momento, né, houve esse conflito diretamente com o agente da Transalvador? Quando eu cheguei até a rede, eu fiquei confuso. Eu disse, por que eu faço aqui? Por onde é que eu vou passar? Eu tentei ir para a esquerda, a rede continuava, à direita a rede continuava. Eu poderia ter ido, como as pessoas estão indo na rua, correndo perigo. Eu abri caminho para mim e para todos, para que todos possam passar com dignidade. Foi isso que eu fiz. Depois que eu passei, eu não vi o carro da 7. Os dois homens da 7 me chamaram e mandaram eu botar de volta. Foi assim que eles me trataram. Eu voltei e disse, você não está vendo esse absurdo? Você só serve para multar? Você não está vendo que eu atravessei, minha mãe pode atravessar, sua irmã, sua família? E aí desdobrou para agressões com palavras. Mas que fique claro, quem empurrou e teve a primeira reação física foi ele, que empurra a porta do carro em mim. E entra no carro para pegar uma arma, que inclusive eu pensei que seria uma arma de fogo. E eu disse para ele, você vai me matar? Você vai me matar? Disse para ele. E ele puxou a arma e tirou um chicote
um bastão retrátil que lembra inclusive um chicote, que já açoitou muitos pretos. Você é uma das pessoas que acreditam que essa área aqui precisa ser melhor sinalizada e você apontou inclusive em relação a essa faixa de pedestres, né? Não é só essa faixa, é toda a encruzilhada. Se a gente caminhar, você vai ter dificuldade. Quem está dirigindo também está tendo dificuldade, que está com a visão prejudicada. O que é que se faz dentro disso? Eu não sou engenheiro de tráfego. Cadê o engenheiro? Cadê a Transalvador? Para iniciar uma obra dessa, cadê a prefeitura para iniciar uma obra dessa aí? Vamos pensar primeiro nas pessoas que fazem a cidade acontecer. A cidade boa para o turista, ela precisa ser boa para quem faz ela acontecer, para quem vive nela. E eu, você, ele e quem está assistindo está sofrendo e não está se dando conta, mas chegou a hora de entender que a gente precisa ser melhor tratado. Obrigado, Pedro. Portanto, aí a cidade de Aratu sempre com os dois lados. Seguimos aqui na região da Lucaia. Recebemos há pouco um comunicado da Transalvador atualizado a respeito desse caso. Vou ler na íntegra, né? Porque a gente sempre trata os assuntos dessa forma. Abre aspas, a Superintendência de Trânsito de Salvador informa que já dispõe dos dados de Renato, né? Aqui o homem que aparece na imagem... Pedro, que aparece agredindo palavras a Transalvador, os agentes de trânsito e danificando a viatura. A assessoria jurídica da autarquia foi acionada e vai fazer um registro na delegacia da área, além de tomar as demais providências jurídicas. Segue o texto. Como é visível nas imagens, o cidadão demonstrou violência contra os agentes, além de depredar o patrimônio público. A Transalvador repudia demonstrações agressivas como esta e preza pelo respeito aos seus agentes de trânsito e demais servidores que estejam no exercício de suas funções, seja auxiliando o cidadão ou contribuindo para a preservação e vidas, fecha aspas, o comunicado atualizado da Transalvador. Volto com vocês aí na cidade de Aratu.